Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Nada se torna tão semelhante a Deus quanto o ser aberto ao perdão para com os maus e quantos nos fazem mal. São João Crisóstomo. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e é uma alegria estarmos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor para este dia, 24 de fevereiro de 2026. Hoje é um dia muito rico, o céu se abre para derramar graças e bênçãos sobre nós. Hoje temos muitos intercessores. A igreja faz memória de São Sérgio, que pagou com a sua própria vida o combate à idolatria. Além de São Sérgio, a igreja também faz memória de Santo Evécio, que sofreu cruéis suplícios por defender os fiéis de Deus na Turquia. Também São Modesto, bispo na Bélgica. Santo Etelberto, rei de Kent na Inglaterra. Também o beato Constâncio Servolide Fabriano, presbítero da Ordem dos Pregadores, italiano. Do beato Marco de Marconi, religioso da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo, também na Itália. Além destes, também faz memória da beata Josefa Naval Sirbés, virgem espanhola. Beato Tomás Mário Fusco, presbítero também italiano. E da beata Ascensão do Coração de Jesus, Florentina Nicole Goni, virgem também espanhola. Então, um dia bastante rico. Hoje meditemos a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometerdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não useis muitas palavras. A oração que nasce do coração. No Evangelho de hoje, nos apresenta o coração do Sermão da Montanha. Jesus nos ensina como rezar. Ele começa com uma advertência. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Nosso Senhor, aqui ele não está condenando a repetição. Afinal, ele mesmo rezou repetidamente no Getsêmani. Jesus está condenando aqui a oração vazia.
a oração mecânica e a oração sem fé, sem esta relação filial com Deus Pai. No Catecismo da Igreja Católica, nos explica que a oração é a elevação da alma a Deus. Não é simplesmente multiplicação de palavras, mas uma comunhão de amor. O Pai Nosso, aqui como está no Evangelho, a relação de identidade. Jesus coloca em nós esta relação de identidade. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Aqui está uma revolução espiritual. No Antigo Testamento, Deus é Pai do povo. Agora, em Cristo, Ele é o meu Pai. Daí aquela reflexão de chamar de Paizinho, esta intimidade, esta proximidade que Deus tem por Jesus de nós, porque Ele se fez um como nós, igual em tudo, menos no pecado. Jesus, Ele se abaixa, Ele desce para unir-nos mais perfeitamente a nós, na natureza humana. A oração do Senhor é verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 2761. Quando rezamos o Pai Nosso, nós reconhecemos a santidade do nome de Deus. Nós pedimos que venha o reino do Senhor. Nós submetemos nossa vontade à vontade dele, à vontade de Deus. Nós suplicamos o pão de cada dia. Nós imploramos o perdão e nós pedimos a libertação do mal. Então, esta oração é chamada de oração maior. E é uma oração completa, ensinada pelo próprio Jesus, quando ele é convidado a ensinar as pessoas a rezar. Hoje nós também precisamos pedir a Jesus: Senhor, nos ensina a rezar. Então a gente pode dizer, mas não precisa pedir porque é só você rezar o Pai Nosso que Ele já deu. Mas quando você pede, Senhor, nos ensina a rezar, você está mantendo esta filiação, esta comunhão com o Senhor. E isso, espiritualmente falando, nos coloca numa posição de entender melhor a própria oração que Ele ensinou, para que ela não seja uma oração mecânica, uma oração decorada, que você vai só repetindo palavras. Elas nos mantêm nesta relação de intimidade com Deus. O ponto mais exigente da oração é o perdão. Jesus acrescenta algo impressionante. Se perdoardes aos homens as suas faltas, vosso Pai vos perdoará. A tradição da igreja sempre ensinou que o perdão é a condição para acolher a misericórdia. São João Crisóstomo dizia: nada nos assemelha tanto a Deus quanto a capacidade de perdoar. E o catecismo, a gente encontra este como não é o único no ensinamento de Jesus, é decisivo. Por isso, a gente precisa estar ciente, participando da oração na condição de filho, sendo um com o Pai. O Pai Nosso na liturgia não é por acaso que está lá dentro da missa, pois depois da oração eucarística, antes da comunhão, a igreja coloca nos lábios dos fiéis a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque ninguém pode comungar o corpo de Cristo sem estar disposto a viver como filho do Pai, irmão dos outros. Na nossa vida pastoral, como é que isso se aplica? Como é que a gente vai fazer uma reflexão com relação à forma que nós estamos experimentando e recitando esta oração? Como está a minha oração? Ela é íntima ou ela é apenas formal?
Eu rezo como filho ou como alguém distante? Existe alguém que eu ainda não perdoei? Isso é muito sério. Isso é sério. Durante a missa, a gente precisa, fazer esse exame de consciência antes da comunhão. Principalmente aquelas pessoas que se acham donas de si, que tem razão em praticamente tudo, se acha aquela pessoa verdadeira, que fala tudo ali na ponta da língua, que não deixa para depois, e isso muitas vezes ofende as pessoas. Mas ela, por se colocar nessa condição que está sempre na razão, dificilmente ela vai se reconhecer como alguém que precisa pedir perdão ou que precisa perdoar. Então, isso é importante e necessário que nós façamos. E a gente vai percebendo que muitas vezes não estávamos com a razão. Muitas vezes fizemos só por capricho para defender uma imagem positiva que a gente tem da gente mesmo. Amar a Deus exige que a gente se desmonte, que a gente coloque nossas certezas em xeque. O que Deus faria no meu lugar? O que é realmente necessário, baseado na atitude de Jesus, no Evangelho, que eu realmente mude a postura e as minhas decisões? Concluímos esse momento meditativo da palavra do Senhor para este dia assim: o Pai Nosso não é apenas uma oração decorada, é um programa de vida cristã. Nós precisamos criar uma cultura que, ao rezarmos hoje, especialmente dentro da Santa Missa, cada palavra seja pronunciada com fé, com consciência e com amor. Que aprendamos com Cristo a rezar com um coração de filhos, confiante de que nosso Pai sabe do que nós já precisamos, mas que mesmo assim Ele quer que a gente peça. Peçamos à Virgem Maria, ao Espírito Santo, que nos conduza em todo e qualquer momento de oração, porque o Espírito Santo, ele é dinâmico, ele é consolador, é o Paráclito que nos ajuda. E é ele que, com os seus 7 dons, nos coloca numa situação favorável de dialogar com Deus Pai. E a sempre Virgem Maria foi esta mulher que sabe perfeitamente pedir oração e dialogar com o Filho. E que nós precisamos pedir que, a exemplo dela e com ela, a nossa oração também seja acertada. Cada palavra seja uma palavra que adentre o coração do Mestre de Nazaré, o Deus divino e o Deus humano. Pelas suas duas naturezas, nós nos reconhecemos filhos adotivos e prediletos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. São Sérgio, rogai por nós. São Daniel Comboni, rogai por nós. A alegria então se foi e levou a esperança, deixou o pecador. Mas eu sei que vou voltar para o redil, e à vista do pastor permanecer. Não, porque mereço, ó Senhor, mas porque preciso